Oi, gente, ótima noite para todo mundo que nos acompanha nessa noite de quarta-feira, 11 de março de 2026. Estamos no ar, Zoom Notícias, cheio de coisa para vocês sobre Nova Friburgo, aquilo de mais importante está acontecendo aqui na nossa cidade. Minha amiga, meu amigo, sejam bem-vindos. E a gente começa falando de assunto seríssimo, hein? Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou duas ações, gente, civis públicas contra a Prefeitura de Nova Friburgo, com temas que têm que ser falados e têm que ser tratados, sim. As medidas cobram a regularização da política municipal de proteção à infância e a criação de uma estrutura absolutamente efetiva para combater o trabalho infantil na cidade. Vamos ver. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, por meio da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Nova Friburgo, ajuizou duas ações civis públicas contra o município para exigir a regularização da política municipal de proteção à infância. As medidas tratam, respectivamente, da ausência de planejamento institucional da política de direitos da criança e do adolescente e da falta de estrutura de enfrentamento ao trabalho infantil no município. Uma das ações aponta que, desde a edição da Lei Municipal de 2019, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Administração Pública Municipal não concluíram nem comprovaram documentalmente a elaboração do diagnóstico socioterritorial, do plano de ação e do plano de aplicação essenciais para o uso regular e transparente dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Diversas requisições ministeriais expedidas desde 2022 não foram atendidas de forma satisfatória, resultando em ausência de atas, deliberações, listas de presença e documentos básicos de governança do colegiado. Para o MPRJ, a omissão prolongada compromete a definição de prioridades, metas e ações, além de impedir o adequado planejamento e controle das políticas públicas destinadas ao público infantil. O MPRJ requer, em caráter de urgência, que o município seja obrigado a apresentar um plano de execução contendo cronograma, metas e entregas das etapas necessárias à regularização da política municipal. Na outra ação, o MPRJ aponta que em 2021 foi instaurado um procedimento administrativo para acompanhar medidas municipais voltadas à prevenção e erradicação do trabalho infantil. Entretanto, após reiteradas requisições e tentativas de diálogo com o Executivo Municipal e com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nenhum avanço material relevante foi comprovado. Entre 2021 e 2026, Nova Friburgo não apresentou plano, protocolo, metas, cronograma, indicadores ou ações concretas voltadas ao combate do trabalho infantil, descumprindo, assim, obrigações legais e constitucionais relacionadas à proteção integral de crianças e adolescentes. Para o Ministério Público, a ausência de governança e planejamento acaba afetando diretamente o cotidiano das crianças e adolescentes que são expostos ao trabalho infantil. Diante dos riscos de agravamento contínuo da violação desses direitos, o MPRJ requer tutela de urgência, determinando que Nova Friburgo adote um arranjo mínimo e progressivo de enfrentamento ao trabalho infantil, incluindo a elaboração de planejamento e governança específicos, criação de fluxo intersetorial entre assistência social, educação e saúde, além da demonstração de oferta adequada dos serviços tipificados pela política nacional. Nas duas ações, o Ministério Público manifestou interesse na realização de audiência de conciliação, na qual poderá ser discutida eventual composição ou compromisso de ajustamento de conduta. As ações foram distribuídas à primeira vara de Família, Infância, Juventude e Idoso da comarca de Nova Friburgo. Olha, gente, por meio de nota, a Prefeitura de Nova Friburgo informou que vem reordenando todas as políticas relacionadas a ações ajuizadas pela Promotoria da Infância, voltadas ao sistema de atendimento socioeducativo e também ao programa de erradicação do trabalho infantil aqui em Nova Friburgo. A Prefeitura também destaca que essa semana, no dia 9 de março, foi publicado um decreto que criou o Comitê Intersetorial Municipal de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade,
e regulamentou também a coordenação municipal do SIMASE, que é o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo. Bom, o município afirma também que as medidas já vinham sendo adotadas mesmo antes de ter acontecido esse ajuizamento da ação, tá? Sobre o combate de trabalho infantil, a Prefeitura informou que já aderiu programa do governo do estado em que vem fortalecendo aí, né, junto com a coordenação municipal, essa questão do trabalho da erradicação infantil, reforço da equipe técnica, processo seletivo para as novas equipes de abordagem, enfim, a prefeitura já vem se mobilizando para atender essa demanda. E também destacou que mantém compromisso com as políticas de proteção à infância, com o diálogo institucional para poder aprimorar essas ações. Então, a gente espera também na prática, né, isso tudo sendo implementado, já que são ações relativamente recentes, beleza? Olha, agora vamos falar de um prédio centenário importantíssimo aqui de Nova Friburgo, que é uma referência também para o estado do Rio de Janeiro, que chegou a ser considerado como possível alvo de leilão, só que a gente vem esclarecer essa história que não é bem assim. Vamos ver. A gente está aqui na Fábrica Ipu para esclarecer essas recentes notícias que o local iria a leilão, esse ícone de Nova Friburgo que marcou a época industrial da cidade. Aqui do meu lado está o Moair Lengruber, que é o administrador atual do local, para a gente poder estar esclarecendo isso para vocês que estão aí em casa. Moair, obrigada por conversar com a gente aqui do Zoom Notícias. E eu começo te perguntando como que surgiram esses boatos que a fábrica iria a leilão, que na verdade não foram boatos, né? Realmente iria, mas não vai mais. Isso. A Ipu, ela vem um remanescente de dívidas, né? Trabalhistas, federais, estaduais, municipais, isso é bem verdade. Porém, há 8 anos a gente vem pagando toda a dívida trabalhista, então ela foi toda quitada, tendo só 3 em abertos por causa de outras instâncias. O dinheiro já reservado a essa parte. O Estado já está sendo condicionado, o acordo, né, está sendo confeccionado, provavelmente para o mês de abril. E isso a União. E o Estado agora abriu um refis. Então a gente fez a movimentação para o acordo. O Estado ajudou muito com a questão nova do refis e nós estamos decidindo se vamos fazer isso a prazo ou à vista, já também com o dinheiro previsto para uma das duas, porque o à vista está bom, o valor foi muito reduzido. Em meio disso teria, se não houvesse esse pagamento e o afastamento do leilão, haveria o leilão, mas vai estar condicionado o pagamento. Eu acredito que até semana que vem isso vai ser totalmente afastado. Então, Moair, a princípio o leilão aconteceria em maio e ele foi suspenso. Isso. Ele tinha um andamento para março, a um valor antigo, né, de avaliação. Foi solicitado pela doutora juíza Ana Paula uma nova avaliação, onde agora temos valores mais atualizados. E ela aguardando, previsto para maio, os nossos pagamentos para liquidação e afastamento do leilão. Agora, Moair, para as pessoas que estão em casa e não entendem muito bem, como é que é administrar a fábrica hoje, né? Da onde vêm esses recursos e o que se pretende tornar, esse local pretende se tornar, o que vai ser feito aqui futuramente nesse ícone, né? Que junto com a AGA e com a ARP formaram um importante parque industrial de Friburgo. Carol. A Ipu, como a ARP, né, eu venho da área têxtil, tem a nossa história toda, né, confeccionada nela. A gente separou todo o material histórico para montar um museu. O recurso ele vem dos aluguéis, né, da ocupação, que hoje é quase 100% da área. Os empresários gostam de estar aqui por segurança, pela questão da localização e a segurança, e dessa forma, ao longo desses 8 anos, a gente conseguiu ir pagando as dívidas. Eu acho que daqui para frente é só alegria, como a comemoração da feijoada, o museu, para todo mundo poder vir aqui aproveitar e a gente preservar um pouco dessa história. A ideia é tornar o local um centro comercial, ocupando esses espaços. O lado da portaria, né, onde a gente chama de complexo, é um lado voltado à manufatura. Então ali é a produção. O lado da rua, próximo ao canal,
ele é um lado mais comercial. Tem a casa de festas, tem a cervejaria e todo esse espaço já está ocupado. E a ideia é que o espaço todo, a fábrica é imensa, né? Que o espaço da fábrica inteira seja ocupado, que ela se torne um importante centro comercial até para o fomento da economia de Friburgo, para o local também não ter mais dívidas. Como a gente veio sanando as dívidas, ao mesmo tempo nós reformamos todo o complexo, né? O relógio, em 2018 ainda estava muito depredado. Agora aproveitar da história que a gente teve, de vez com a empresa Ipu, né? A indústria Ipu. Temos 28 ou 29 empresas aqui e isso continua trazendo um mundo de costureiras, um mundo de manufatura, e-commerce, transportadora, cerveja, restaurante, uma parte da prefeitura, né, de um acordo que nós fizemos. Quer dizer, já está restabelecido a ocupação em 90%. Agora, para a gente finalizar, como é que funciona essa parceria da prefeitura com a nova administração da fábrica que você está à frente? Como é que ela ajuda? Como é que é essa parceria? Olha, eu sempre confio que o poder público e o privado funcionem juntos. E não foi diferente. A Ipu, não tem como negar, tinha o endividamento municipal dela. E aí surgiu a necessidade de um espaço para a prefeitura, para algumas secretarias que eu não sei dizer ainda, né? Isso aí depende deles. E aí a gente conseguiu acordar isso, sendo bom para todo mundo, né? E já tem um prazo para isso acontecer? Já aconteceu o acordo, agora a prefeitura está planejando como fazer e transferir as secretarias para cá, que aí já é a parte deles lá, mas o negócio já foi feito. Então, a princípio, o leilão está cancelado? O leilão vai estar cancelado assim que a gente pagar o acordo. Obrigada, Moir, por participar aqui dos Notícias, de estar esclarecendo esse assunto para a população friburguense. Tá ok, obrigado a vocês. A gente volta agora aos estúdios do Zoom Notícias. No próximo bloco, vocês vão ver, gente, novidades aí em relação ao processo para retirada da carteira de habilitação. O nosso Zoom Debates entrou a fundo nessa história e a gente conta para vocês daqui a pouquinho. Fica por aí. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. De sonhar alto. A poupança premiada Sicredi tá aí. No Sicredi, poupança é premiada pra fazer tudo que você sonhava. Tem milhões em prêmios toda semana. Serão mais de 600 ganhadores neste ano e no total 5 milhões de reais em prêmios em dinheiro. Poupe no Sicredi e concorra. Poupar é show, olha onde eu tô. Há mais de 100 anos, a Cianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Cianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo.
Estamos de volta para falar sobre um assunto que foi debate no Zoom Debates dessa semana, aqui na tela da Zoom, que fala sobre o processo para a retirada da carteira de habilitação aqui no Brasil. Um novo processo, na verdade, tem novas regras, né? A gente falou muito no programa sobre o alto custo para a retirada da habilitação e também os impactos dessas mudanças em algo que é fundamental, que é a segurança no trânsito. Vamos acompanhar. Tirar a carteira nacional de habilitação no Brasil pode ser um processo caro e demorado. Em algumas cidades, o custo para conquistar a CNH pode chegar a R$ 5.000. O valor acaba afastando principalmente jovens e trabalhadores que precisam do documento para buscar uma oportunidade de emprego ou ampliar as suas possibilidades de mobilidade. O Código de Trânsito ele trata de 97, entrou em vigor em 98, tem uma data interessante, dia 23 de setembro, data do meu aniversário. O Código de Trânsito brasileiro ele tem essa característica, né? E a primazia principal do Código de Trânsito brasileiro é a educação para o trânsito. Não tínhamos código antes de... Não, nós tínhamos a legislação de 66, Sim. Que era uma legislação referente ao trânsito, mas não era o Código Nacional de Trânsito. O Código Nacional... leis soltas. Isso. Como se fosse... Hoje nós temos a lei de trabalho que consolidação trabalhista. Perfeito. Um código, mas era um conjunto de normas que determinava. Perfeito. Você fez a analogia correta. Isso aí. E aí, o CTB, né, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ele entrou em vigor em 98, e a partir daí a gente começou a ter uma premissa de educação para o trânsito. Quando a gente faz uma premissa de educação para o trânsito, a gente começa a dar mais incentivos para as autoescolas, e conforme a Adriana falou, a gente começa a também ter essas resoluções do Senatran, que antigamente era Denatran, também mudou de nome também, e o Denatran ele traz essas resoluções como forma de estar orientando, direcionando as autoescolas, os Detrans, os órgãos de trânsito estaduais, para que eles possam estar realizando toda a normatização deles administrativas. Diante desse cenário, novas propostas discutem mudanças no processo de habilitação no país. Entre as ideias estão a possibilidade de aulas teóricas online, redução de carga horária de algumas etapas e até a formação com instrutores autônomos, fora do modelo tradicional das autoescolas. E dentro desse número tem pessoas que têm condições financeiras, e como você pode ver em várias reportagens isso acontece, e elas são flagradas sem habilitação. Foi o poder de compra? É um caso a caso, né? Porque eu entendo, visualizando não só o poder de compra, até porque o Lula sancionou agora recentemente, em julho de 2025, a CNH do povo, que dava, através do CAD único, a possibilidade de fazer o pagamento para que as pessoas de baixa renda pudessem tirar a carteira. E, de repente, isso aqui desanda e vem uma resolução que desconstrói absolutamente tudo sem nenhum estudo, seja do impacto, seja considerando todos os investimentos e especialistas que, ao longo dos anos, vem desenvolvendo várias outras normativas. Ou seja, o que a gente encontra aqui? Todo mundo estava errado? A formação é dispensável? Talvez o modo não foi responsável. Agora, a modernização, ela é requerida pelos centros de formação e pela sociedade em geral a todo tempo. Mas a gente não pode condicionar o Departamento de Trânsito, seja o CONTRAN, porque nós temos condições de atender de forma moderna e rápida se a estrutura do sistema não possui essas condições. Então, por isso, existe todo esse debate. Em resumo, em relação para a gente não deixar de passar da 1020, pode ser? O que aconteceu com a 1020, ela desconsiderou o processo de formação e priorizou, né, o acesso à habilitação. E o acesso à habilitação tem que ser consequência do aprendizado e boa dirigibilidade. No programa Zoom Debate, especialistas explicaram que o processo de habilitação no Brasil passou por grandes mudanças ao longo das décadas. Com o crescimento da frota de veículos e o aumento dos acidentes, as leis de trânsito foram sendo modernizadas para tornar a formação dos motoristas mais completa. A partir dos anos 2000, nós tivemos uma mudança de política pública e com alguns financiamentos governamentais, isenção de linha branca, isenção de IPI, IOF, etc.
e aí os veículos começaram a ser comercializados de uma forma um pouco mais popular, realmente se falando. E a partir dos anos 2000 nós tivemos, né, um aumento significativo nos veículos no nosso país, e com isso também, né, aumentamos também o quantitativo de acidentes. O processo de habilitação, o processo de regulamentação de um condutor, ele vem ao longo do tempo tendo várias alterações. O que a gente vê hoje em dia, que é essa questão da CNH do Brasil, que é uma novidade, que parece ser algo assim muito, né, diferente de tudo que era praticado, na verdade é algo que lá atrás, né, nós tínhamos algum regramento que era parecido. Por exemplo, você podia antigamente fazer a prova no seu próprio carro. Existiam pessoas que faziam a prova no próprio carro, era permitido pelos órgãos reguladores de habilitação. Os estados permitiam essas provas realizadas com seus veículos. E você também tinha, né, não um controle tão grande de aulas, e você tinha um valor mínimo de aulas que na verdade também não era muito respeitado. Uma certa época no Brasil a gente tinha a presença de aula, né, a Adriana vai lembrar, que era feita na folha de papel, folha de caderno, você imprimia e você ia lá e colocava o horário da aula, a data da aula, qual era o instrutor, não é isso? E depois, né, um controle completamente manual. Pessoas, não se fazia, muitas pessoas não realizavam as aulas, não faziam as aulas, pessoas que já eram habilitadas, que já dirigiam e treinavam ali para fazer a baliza e o percurso, né? E depois que faziam o percurso e a baliza, estavam aprovados e iam embora. A prova era feita de forma, né, também, né, física, manual. A CNH digitada, datilografada. A CNH era digitada, era datilografada, né, na máquina de escrever. E então nós tivemos uma evolução, né, no histórico, tanto do veículo quanto da CNH, da habilitação, de uma forma assim, né, grande, né, uma evolução muito grande da década de 90, dos anos 80 para cá. E agora a gente, né, tem essa modernização. Hoje nós temos já a prova eletrônica, feita de forma eletrônica. Nós temos já hoje já as provas, né, que você, né, tá podendo fazer no seu próprio veículo, no próprio carro, conforme você falou muito bem na introdução. Toda essa flexibilização que veio a trazer, né, essa novidade aí, né, para o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Mesmo com as possíveis facilitações, os especialistas alertam que o grande desafio é encontrar um equilíbrio entre ampliar o acesso à CNH e garantir que os novos motoristas estejam preparados para um trânsito cada vez mais movimentado e complexo. Eu sou a favor de toda a democratização, de tudo. Eu acho que o acesso tem que ser amplo, tem que ser irrestrito às pessoas, a todas as possibilidades de crescerem, de evoluírem, conforme você falou, Roosevelt, muito bem. Nós não somos contra, em nenhum momento, a ninguém ter acesso à habilitação. Mas, realmente, temos que ter um regramento adequado, temos que pensar que algumas pessoas não estão psicologicamente habilitadas, capacitadas a estarem dirigindo um veículo automotor. O veículo automotor ele vai variar de peso, né? De uma motocicleta de 100 e poucos quilos, de 200 quilos, 300, até um veículo de 500, 600 quilos, ou uma caminhonete de 3.200 quilos. Então, essa dinâmica da arma, né? A comparação de um veículo com uma arma é muito interessante, porque vitimando 30 mil pessoas em um ano, aproximadamente a morte de alguns conflitos internacionais, algumas guerras. Agora vamos falar de coisa muito boa, gente. Aconteceu mais um Café com Associados da Cianf nessa quarta-feira, dessa vez com uma super especialista em recursos humanos, entende muito de gestão de pessoas para as empresas, que é a Aline Parisi. E aí ela trouxe para os empresários, para os associados da Cianf, uma temática que é muito importante, gente, que é ajudar as empresas, que é fundamental, tá? Isso hoje é o DNA de toda e qualquer empresa que queira ser bem-sucedida. Ajudar as empresas a melhorar os processos de recrutamento e seleção, integração de funcionários e com foco para lá de importante, gente, na retenção de funcionários, mantê-los dentro da empresa. Vamos ver.
Em mais uma edição do Café com Associados, o intuito do evento é reunir profissionais, gestores e empresários que querem melhorar os seus recursos e as suas relações humanas com os seus funcionários e como manter os bons talentos dentro da empresa. O encontro é uma oportunidade para fortalecer a troca de experiências entre empresários e ampliar o debate sobre desafios e oportunidades no ambiente de negócios. Para o presidente da associação, iniciativas como essa são importantes para aproximar os associados e estimular o desenvolvimento das empresas da região. Cada encontro é um encontro diferente, distinto, ele não significa a repetição de associados e não associados aqui. Ele significa o desafio de você poder continuamente, você está treinando, capacitando, você está envolvendo pessoas, como o público que está aqui, um público extremamente qualificado, mas acima de tudo ver que você tem um espaço muito grande para que você possa entrar, porque as pessoas estão muito disponíveis para ter mais conhecimento, mais informação, mais dados. Esse é o grande desafio. É uma associação hoje, a maior associação do interior do estado do Rio de Janeiro, com 1.900 associados, ela tem aí por missão, obviamente, trazer essa capacitação, qualificação e treinamento para o nosso público. E com isso, fazer com que eles tenham aí em suas empresas um desafio amenizado, suavizado, que esse é o nosso propósito. E hoje nós estamos aqui trabalhando com a capacitação relacionada a gente. O mais difícil hoje nas empresas não é você trabalhar tecnologia, não é você trabalhar coisas, você trabalhar gente. Você contratar é muito difícil, mas você reter é muito mais difícil. Esse é o nosso desafio do tema de hoje. Em um cenário em que muitas empresas enfrentam dificuldade para contratar e manter profissionais qualificados, a gestão de pessoas passa a ser um ponto estratégico dentro das organizações. A palestrante Aline Parisi explicou quais fatores devem ser observados pelas empresas no momento de selecionar novos colaboradores. Hoje, principalmente, o que mais a gente observa num processo seletivo e que deve ser observado pelas empresas é a parte comportamental, com essa humanização, essa compreensão se o comportamento do candidato está adequado para as necessidades do cargo, e o fit cultural, que a gente entende, né? Se aquele colaborador, se aquela pessoa que você está entrevistando para trazer para o seu negócio, se ele realmente tem uma aderência ao que você tem como cultura na sua empresa. Então, esses pontos, eles são fundamentais. A técnica, ela é importante? Sim. Mas dependendo do que você precisa que essa pessoa faça, essa técnica, ela pode ser ensinada. E você pode ter um tempo para ensinar essa técnica. Mas o comportamento e principalmente o fit cultural, você não consegue ensinar com tanta facilidade. O fit cultural, então, se não tiver aquele match ali com a empresa, não vai dar certo. Além da contratação, outro desafio para muitas empresas é manter os profissionais engajados e alinhados aos objetivos da organização. Segundo a especialista, práticas ligadas à cultura organizacional e à integração dos colaboradores podem fazer diferença nesse processo. Principalmente a integração desse colaborador com a empresa. A gente sabe que a rotina corrida, muitas vezes, a pessoa começa na empresa e ela já começa recebendo as atividades no dia a dia, mas ela não tem um processo que faz com que ela se sinta mais aderente àquela cultura. Então ela não conhece logo na primeira semana quem são os pares que ela vai trabalhar, quais os setores que ela vai atuar, quais são as principais metas para ela entregar naquele primeiro mês. E muito além disso, né, qual que é a cultura, a missão, a visão da empresa. Isso tudo faz com que esse novo colaborador se sinta pertencente. Então é fundamental para essa retenção você trazer esse sentimento de pertencimento e essa segurança para esse novo colaborador logo no primeiro dia. Durante o encontro, os participantes também puderam conhecer iniciativas da entidade que valorizam o empreendedorismo local. Entre elas, o Prêmio Júlio Zarp é uma dinâmica preparada para encerrar o Café com Associados, de forma interativa entre os participantes. Todo Café com Associado, todo encontro que a gente promove aqui na Cianf, a gente quer gerar conexão, networking, é o que vai gerar negócio para o nosso associado. Então a dinâmica de hoje é quase uma sessão de negócios, uma rodada de negócios, onde esse associado vai poder conhecer outros empresários também, se apresentar o seu negócio, e a gente sempre incentiva, né? Tragam produtos, tragam cartão de visita, enfim, tragam o que tiver ali para trazer um gostinho ali do produto, da empresa, para se apresentar e conhecer realmente possíveis fornecedores e clientes. Então hoje a gente vai fazer essa rodada aí bem bacana para a gente ter o máximo de conhecimento possível.
Prêmio Júlio Zarp de Empreendedorismo, é uma homenagem, né, a Júlio Zarp, que foi esse visionário há tantos anos atrás que trouxe energia elétrica para Friburgo, e hoje a ARP é uma referência também no país, né, como o maior centro comercial aqui que a gente tem na região, com mais de 200 empresas. Então é uma homenagem super, assim, pra gente super importante, né, para uma pessoa que trouxe realmente a revolução aqui para Friburgo, essa história da indústria. E o prêmio, ele reconhece os empreendedores. Então é a maior iniciativa de reconhecimento dos associados da Cianf. Então a gente vai ter essa edição aí, a primeira edição do prêmio. A gente já está com as inscrições abertas. A gente vai premiar 5 categorias, que são os setores, né, que a Cianf abrange, que é o comércio, a indústria, o agronegócio, os serviços e turismo e cultura, numa única categoria. E a gente vai ter o título máximo da noite, que é o empreendedor do ano. É aquela pessoa que está à frente da empresa, que tem uma visão criativa, inovadora, enfim. E a gente vai ter uma bancada julgadora, não vão ser formadas por friburguenses, vão ser, assim, pessoas ligadas ao associativismo também, grandes empresários do nosso estado, e que vão estar julgando as inscrições feitas aí pelas nossas empresas aqui de Friburgo. Então, você que está aí, empresário, que tem aquela ação inovadora, que realizou bastante coisa aí em 2025, manda pra gente, faz a inscrição lá no site da Cianf, www.acianf.com.br, e tem o site também oficial do prêmio, que é prêmiojulioZarpacianf.com.br. Entra lá, faz a inscrição, ou então liga pra gente também, que a gente vai dar toda a orientação. Eventos voltados ao empreendedorismo também têm buscado ampliar esse debate e oferecer orientação prática para empresários da região. Encontros como o Café com Associados reúnem empresários e profissionais de diferentes áreas para discutir estratégias e compartilhar experiências. Bom, o objetivo do Café com Associados é fazer com que o empresário que está aqui presente hoje, ele tenha a oportunidade de se conectar com outros empresários. Esses outros empresários, eles são clientes, possíveis futuros clientes, parceiros, fornecedores, e aqui é um start inicial, onde ele vai ter essa oportunidade inicialmente de conversar com essas empresas, né? E a gente sempre traz um tema para o café também. Então a gente traz uma palestra e uma dinâmica de networking. Acostumado, certo? Que tem uma resiliência diferente, porque tem propósito diferente. Então, se ela encontra... Isso aí, parabéns para a Aline aí, para todos que participaram desse evento super importante, que o tema vale demais da conta, beleza? Olha, no próximo bloco vocês vão ver uma novidade que a Prefeitura de Nova Friburgo lança na próxima sexta-feira, que é o lançamento do decreto que regulamenta a Lei Municipal de Liberdade Econômica e Desburocratização. Isso é muito importante, isso aí fala de desenvolvimento econômico para Nova Friburgo. É daqui a pouquinho, junto com a previsão do tempo, hein? A gente volta já já. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço ARP. Há mais de 100 anos, a Cianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Cianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Há 25 anos, ajudamos negócios a nascer e crescer em Nova Friburgo. Cuidamos de cada detalhe para que você empreenda com segurança. Menos burocracia, mais soluções, com atendimento próximo e humano. Seu legado protegido, sua família segura. Planejamos o futuro do seu negócio e estruturamos sua holding. Somos a Tavares Garcia Consultoria. Seu negócio, sua história.
A gente cuida para você crescer. Estamos de volta com o terceiro e último tempo do Zoom Notícias para falar que na próxima sexta-feira agora a Prefeitura de Nova Friburgo vai lançar um decreto muito importante, gente, regulamentando a Lei Municipal de Liberdade Econômica e Desburocratização. Um momento muito aguardado pelos empresários, uma vez que isso é um passo largo para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Vamos ver. O novo decreto, na verdade, regulamenta uma lei municipal de 2022, onde o município de Nova Friburgo, através do Poder Legislativo, já se alinhou a uma filosofia de liberação, de liberdade econômica e de desburocratização. Então, na verdade, ele faz com que, na prática, essa situação se normalize. Faltava uma regulamentação para que o Executivo pudesse colocar em prática essa legislação que foi feita pelo Poder Legislativo. O foco básico desse decreto é fazer uma reavaliação das atividades econômicas que são todas cadastradas ou controladas ou identificadas por um código que a gente chama de CNAE, que é o Código Nacional de Atividades Econômicas. E havia uma situação onde a gente tinha uma quantidade pequena de atividades desse CNAE que estavam enquadradas numa categoria de baixo impacto e, portanto, de pouca burocracia para a inscrição. Então é aí que o decreto entra, porque ele reavalia essa classificação e transfere muitas atividades que, no contexto do Estado, estão classificadas como de alto risco e, portanto, demandando muitas exigências burocráticas. Ele transfere um bom grupo dessas atividades para a classificação baixo risco. E aí há uma simplificação praticamente total da parte burocrática. Isso vale para a abertura de empresa, isso vale para a alteração da atividade da empresa e, portanto, isso vai facilitar a vida de todo mundo, do empresário, independente do tamanho do empresário, né? O que a gente quer é justamente trazer os empresários para Nova Friburgo. E com esse decreto a gente avança em relação ao Estado do Rio. A gente vai ser o município que mais considera de baixo risco quantidade de atividades econômicas no contexto do Estado e, quiçá, no contexto do país. Porque a gente tem uma estatística que a gente vem acompanhando desde o ano passado, que é emitida pelo Ministério do Empreendedorismo da Pequena Empresa, onde consta lá os números dos estados e dos municípios. E o número de atividades de baixo risco que Friburgo vai passar a ter a partir do decreto é o maior do estado do Rio, sem sombra de dúvida, e é um dos maiores do país. Então é um avanço muito grande, esse decreto é muito importante e ele vai estimular o empreendedorismo de uma forma que eu acho que é muito mais inteligente do que um incentivo, do que uma ajuda, até porque em função de reforma tributária que está chegando, aí a parte já está funcionando esse ano de uma forma experimental, ano que vem de uma forma efetiva, qualquer incentivo financeiro fica complicado, porque vai colidir com essa legislação nova federal que a gente vai ter que atender. Lembrando que o evento acontece agora, na próxima sexta-feira, dia 13, às 10 horas da manhã, no auditório da CDL, beleza? Vamos ver a previsão do tempo, hein? Como é que fica essa quase reta final da semana, quinta-feira, aqui em Nova Friburgo, que vai ser de sol com muitas nuvens, e aí pode ocorrer aí uma previsão de pancadas de chuva durante a manhã e também à tarde. À noite vem temporal, hein? Mínima de 18, máxima de 22 graus. Quero agradecer a audiência de todo mundo, lembrando que o Zoom Notícias é sempre feito com o apoio da Stan. Gire a próxima chave.